Porque sim, o Alexandre contra-atacou. Sim, o meu perfil foi suspenso no X de novo. Sim, é muito possível que o Elon Musk esteja cedendo ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou continuar brigando para ver se eu consigo, de alguma forma, que ele mude de ideia. Mas o que é interessante você observar? Que nós estamos conseguindo fazer que o Supremo Tribunal Federal comece a lutar uma guerra em múltiplas frentes. Múltiplas frentes. Eu sempre digo, né, que se você lembrar de Star Wars, nós estamos passando pelo Império Contra-Ataca. Nós somos os rebeldes, a gente começou uma rebelião. A gente teve algumas vitórias e, na sequência, a gente sofre um contra-ataque duro do nosso adversário, que é muito mais poderoso que a gente. E aí você tem aquele momento, né? No Império Contra-Ataca, o Império Contra-Ataca termina de um jeito horroroso. O Luke Skywalker pede a mão, descobre que ele é filho do Darth Vader, né? A rebelião parece que está esmagada, um monte de gente para de acreditar na rebelião. Só que por que a história do Star Wars é tão poderosa, né? Porque ela é a jornada arquétipica do herói. Como bem explica o Joseph Campbell, né? A história da jornada do herói, que é arquétipica, ou seja, ela está nas palavras do Jung, né? Gravadas no que se chama de inconsciente coletivo, que são as ideias e as histórias e as mensagens que todos nós temos, porque é a forma como o mundo se comporta. E se comporta em todas as esferas. Mas o que é necessário para existir o retorno do Jedi? O filme podia acabar no Império Contra-Ataca, como muitos filmes acabaram no Império Contra-Ataca. Mas nós precisamos, assim como houve na trilogia do Star Wars, nós temos pessoas que não desistem. Pessoas que sofrem, que têm dias ruins, que têm tristezas, mas que elas não desistem. E não são essas pessoas derrotadas do não adianta, não vai dar nada, isso não vai dar em nada. Nossa, quando eu vejo isso, eu penso sempre que tristeza que nós tenhamos pessoas dessa forma. Porque a gente já pode, pela primeira vez, visualizar, vislumbrar a queda do nosso imperador. É importante que vocês saibam que isso não vem de nada, do nada. Isso vem de um trabalho sério, construído ao longo de anos. Isso aqui sou eu reunido com mais de 20 deputados americanos. Eles mandaram essa foto com a dedicação. Eu estou ali no finalzinho, na cabeceira na mesa. Meses atrás, expondo a situação do Brasil e dos brasileiros, que eles não tinham ideia. Essa outra imagem, de um mês atrás, eu voltando de Orlando para encontrar com esse homem que parece o Marco Maciel, mas é o senador Rick Scott da Flórida, pedindo apoio para que a gente pudesse ter congressistas americanos lutando contra a ditadura no Brasil. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu tinha 3 grandes planos quando tudo isso começou. Compromissos de tentativa. O primeiro era que eu ia conscientizar a comunidade internacional, ou pelo menos os conservadores americanos, sobre o que estava ocorrendo no Brasil. O segundo era registrar o que estava acontecendo no Brasil por meio de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. O terceiro
era conseguir que fossem tomadas ações pelo Congresso dos Estados Unidos para frear e responsabilizar os agentes públicos brasileiros. Ou seja, punir as pessoas responsáveis pela ditadura. Eu cumpri a primeira, ninguém fez mais programas de televisão nos Estados Unidos, ninguém fez mais reuniões com congressistas do que eu, tudo com meu recurso, meu dinheiro, meu bolso, sem ganhar um puto. Pelo contrário, porque foi depois que eu comecei isso que minhas contas foram bloqueadas. Depois que eu comecei isso que meu Locals foi bloqueado. A audiência no Congresso foi realizada, o meu depoimento, eu fui lá, eu testemunhei, está nos anais do Congresso dos Estados Unidos da ditadura brasileira. O meu depoimento é utilizado, porque é documento público do Congresso dos Estados Unidos, é utilizado, junto com a declaração de outros congressistas, para substanciar inúmeros pedidos de asilo aqui. Porque quando as pessoas começaram a pedir asilo aqui, elas não tinham nenhuma comprovação de que o Brasil era uma ditadura. Agora elas têm. E diante dessa audiência, começaram as etapas para punição. Começaram a vir as etapas para punição. E essas nós começamos a ter as primeiras nas últimas 48 horas, e não foram pequenas. Então a conscientização eu deixei bem claro ao longo dessa semana. Quando eu comecei esse trabalho, ninguém aqui nos Estados Unidos sequer sabia quem era Alexandre de Moraes, o que o Brasil passava, das violações de direitos, etc. Hoje, eu garanto a vocês que depois de muito esforço, o Alexandre é extremamente conhecido. Os veículos de mídia americanos tradicionais já falam sobre o Alexandre como ditador. A audiência, que foi a segunda coisa, todo mundo pôde ver no mês de maio, no Comitê de Assuntos Exteriores no Congresso. E a terceira, que foi a responsabilização dos agentes públicos, eu cumpri nessa semana. E por que eu digo isso? Porque aparentemente, embora pareça que o Alexandre esteja vitorioso, você tem focos de pressão que ele não conseguiu responder e que não dependem de acordo com Elon Musk, que vão continuar. Até a posição em relação ao Elon Musk, a gente vai continuar a pressão nele. Eu estou tentando encontrar. Sobre esses focos de pressão, nós tivemos esse projeto de lei sobre o qual eu fiz uma live detalhada, que é o primeiro projeto de lei que nós tivemos em favor da situação do Brasil. Né? A deputada Maria Elvira Salazar, que é da Flórida, e o deputado Darrell Issa, da Califórnia, fizeram essa primeira legislação do Congresso dos Estados Unidos para responder às ilegalidades cometidas pelo STF contra cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos, pessoas que estão debaixo da proteção da Constituição dos Estados Unidos, como é o caso do Elon Musk, meu, do Constantino, e etc., que eu expliquei tudo para vocês. Basicamente, o que essa legislação faz é especificar que os agentes do governo estrangeiros, de governos estrangeiros, que agirem contra cidadãos americanos enquanto eles estão nos Estados Unidos, em violação da primeira emenda da Constituição americana, terão a sua entrada no país recusada ou serão deportados e enviados de volta ao seu país. E eu falei, a gente está só começando. Eu sempre repito que quando eu falo alguma coisa, toda vez que eu falar algo aqui no Paulo Figueiredo Show, todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui é porque eu sei do que eu estou falando. Não é da boca para fora, não tem 72 horas, não tem tic-tac, não tem nada disso. São coisas que ou eu apurei ou eu participei antes de falar. E agora, além da gente ter, eu avisei, terminou o projeto de lei, eu falei, vem mais coisas. Aí vem sempre um idiota. Essas pessoas, elas são divertidas, de certa forma, porque eu me divirto um pouco de ver a estupidez humana, mas elas também retiram um pouco da fé da humanidade, né? Lá vem ele enganar as pessoas com mais 72 horas. Pô, eu nunca enganei ninguém. Não teve uma coisa que eu não falei que eu não cumpri. Não tem uma. Uma delas que eu falei nessa live que eu fiz, no Paulo Figueiredo Show de terça-feira, foi que nós teríamos mais coisa. E nós, porque o projeto de lei, como eu expliquei,
Ele é um projeto de lei, e eu vou explicar os próximos passos, mas nós vamos pegar ele debaixo do braço, conseguir os votos, como qualquer processo legislativo, para ele ser aprovado. Ele já é um instrumento de pressão gigantesca, porque alguém tem que parar para pensar e falar, cara, existe um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos sobre o que a gente está fazendo aqui. Isso era mas assim, nem passava na cabeça de alguém de como seria possível 1 ano atrás.